Letra E. 2 está para x mais 1, assim como 5 está para 3x menos 1. Quando multiplicarmos de forma cruzada, o 2 ele não vai multiplicar apenas o 3x, também vai multiplicar o menos 1. Da mesma forma, o 5 vai multiplicar tanto o x quanto o 1. Ok? Vai ficar 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 1, menos 2. Igual 5 vezes x, 5x. Mais 5 vezes 1, 5. Tranquilo? Equaçãozinha do primeiro grau. Letra para perto de letra e número para perto de número. Vai ficar 6x menos 5x igual a 5 mais 2. 6x menos 5x, 1x ou simplesmente x, 5 mais 2, 7. Ok? Nós temos um DVD só sobre equações, sistemas de equações e problemas com equações e sistemas do primeiro grau. Nós resolvemos dezenas de problemas minuciosamente, passo a passo. E eu recomendo até que você dê uma olhadinha nesse DVD, caso tenha dificuldade em resolução de equações, sistemas, na armação de problemas, enfim. Qualquer coisa, consulta lá o nosso site, senhordesconcursos.com. Letra F, x mais 2 está para 2, assim como 6 está para x menos 2. Mesma coisa. Multiplicação cruzada. X mais 2 vezes x menos 2. Igual a 6 vezes 2, 12. Ok? Nós aqui podemos aplicar a chamada propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Mais 2 vezes x, mais 2x. Mais por menos, menos 2 vezes 2, 4, menos 4, enfim. Ou então poderíamos lembrar que aqui nós temos um caso de produtos notáveis. Produto de binômios conjugados, produto da soma de dois números pela diferença dos mesmos números, que dá quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Não precisamos fazer assim, podemos utilizar a distributiva, demora um pouquinho mais, só que você vai chegar no mesmo resultado, que é x ao quadrado menos 4. Ok? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse menos 4 vai para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 12 mais 4, que dá 16. Ou seja, x igual a raiz de 16, x igual a 4. Lembrando que, como ele quer que o x seja natural, vamos desprezar a raiz negativa daquela equação, já que o menos 4 ao quadrado também dá 16. Questão número 5 da ESA, Escola de Sargentos das Armas. Concurso para sargentos do Exército. Os comprimentos de dois postes estão entre si, como 3 está para 5. Sabendo-se que o menor deles mede 6 metros, então o maior mede... Mais uma vez, os comprimentos de dois postes estão entre si como 3 está para 5. 3 está para 5 é a razão entre o poste menor e o poste maior. Duas considerações importantes sobre isso. Primeira, por que o menor em cima e o maior embaixo? Porque se há uma proporcionalidade entre as duas
razões, se elas são iguais, na razão 3 está para 5, o menor está em cima. O menor é o antecedente. Então, na outra razão, o menor também tem de figurar como antecedente. Aqui, o maior é o consequente, é o 5. Portanto, na outra razão, o consequente também tem que ser o maior. Ok? A segunda consideração é a seguinte. Quando escrevemos que a razão entre o menor poste e o maior é a mesma, é igual a 3 para 5, nós não queremos dizer que necessariamente o menor poste meça 3 metros e o maior 5 metros. O que queremos dizer é o seguinte: seja quais forem as medidas dos postes, dividindo a do menor pela do maior, vai dar a mesma coisa que encontraríamos se dividíssemos o 3 pelo 5, ou seja, 0,6. Tá certo? A medida do menor dividida pela medida do maior vai dar a mesma coisa que 3 dividido por 5, ou seja, 0,6. O enunciado diz o seguinte: sabendo-se que o menor deles mede 6 metros, então o maior mede, ou seja, o menor mede 6 metros, o maior não sei, vou chamar de x, isso é igual a 3 para 5. Pronto. Ficou fácil, já sabemos fazer. Só multiplicar de forma cruzada. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 5, 30. 3x igual a 30. X igual a 30 dividido por 3. X igual a 10 metros. Número 6, questão da Prefeitura do Rio. Numa comunidade, 2 em cada 5 pessoas foram infectadas por uma doença. Se a comunidade é constituída por 120 pessoas, o número de pessoas infectadas por tal doença é? Novamente, numa comunidade, 2 em cada 5 pessoas foram infectadas por uma doença. Quer dizer, a razão entre os doentes e o total da população daquela comunidade é 2 para 5. Ok? A cada 5 pessoas da comunidade, 2 estão doentes. Logo depois, o enunciado falou que a comunidade é constituída por 120 pessoas. 120 é o total. Portanto, vai figurar no consequente, vai figurar embaixo. Tranquilo? E os doentes, é o que ele quer saber, quantas pessoas estão infectadas, vai figurar em cima, vamos chamar de x. Tranquilo? Então, a razão entre os doentes e o total é de 2 para 5. Se ao todo há 120 pessoas naquele grupo, naquela comunidade, 120 é o consequente, porque na razão dada o 5 é o consequente e se refere ao total, beleza? E o x é o antecedente, porque na razão dada o 2 se refere aos doentes. Tranquilo? Ele quer saber justamente quantas pessoas doentes há na comunidade, por isso chamamos de x. Multiplicando cruzado vai ficar 5 vezes x, 5x, igual a 2 vezes 120, 240. X igual a 240 dividido por 5, x é igual a 48. Bem fácil, né? Questão número 7 dos Correios. Gal está mal em português. A última prova do ano terá 56 questões. Para ser promovida para a série seguinte, de cada 8 questões, ela deverá acertar no mínimo 5. Qual é o menor número de questões que ela deverá acertar nessa prova? Novamente, a última prova do ano terá 56 questões. 56 questões é o total, portanto, de questões da prova.
Para ser promovida para a série seguinte, de cada 8 questões, ela deverá acertar no mínimo 5. Isso quer dizer o seguinte: a razão entre as questões certas e o total de questões da prova tem de ser de 5 para 8. Ok? A cada grupo de 8 ela deve acertar 5. Portanto, a razão é de 5 para 8. Como o total de questões foi dado, é 56, ele quer saber o total de questões certas, vamos chamar de x. 56 vai figurar embaixo por ser o total, e o x vai figurar em cima porque se refere às questões certas. Tranquilo? Agora é só resolver como de costume. Multiplicando de forma cruzada, vai ficar 8 vezes x, 8x, igual a 5 vezes 56, 280. O 8 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, 280 dividido por 8, vai dar 35. Ok? Então ela precisa acertar 35 questões no mínimo para ser aprovada. Número 8, uma questão do curso de especialização dos soldados da aeronáutica. O álcool e a gasolina de uma mistura são proporcionais a 2 e 5, respectivamente. Para 4.000 litros de álcool, são necessários quantos litros de gasolina? Novamente, o álcool e a gasolina de uma mistura são proporcionais a 2 e 5, respectivamente. Então, podemos escrever que o álcool está para a gasolina, assim como 2 está para 5. Tranquilo? Para 4.000 litros de álcool, 4.000 como antecedente, serão necessários quantos litros de gasolina? Ok? Só multiplicar de forma cruzada. 2 vezes G, 2G, igual a 4.000 vezes 5, 20.000. G igual a 10.000 litros. Bem fácil, bem tranquilo. Acredito que a essa altura todos já entendemos como armar esse tipo de questão. Questão número 9 do concurso de fuzileiros navais. Para fazer um refresco para os recrutas, o cozinheiro mistura o suco concentrado com água na razão de 3 para 5. Nessas condições, 30 copos de suco concentrado devem ser misturados com quantos copos de água? Novamente, para fazer um refresco, o cozinheiro mistura o suco concentrado com água na razão de 3 para 5. Então, suco está para água, assim como 3 está para 5. Tranquilo? Nessas condições, 30 copos de suco, 30 copos de suco, 30 como antecedente, devem ser misturados com quantos copos de água? Chamar de A consequente. Certo? Então, 30 está para A, assim como 3 está para 5. Certamente, nosso amigo percebeu que o antecedente da primeira razão é o da segunda vezes 10. 3 vezes 10, 30. Portanto, para que haja proporcionalidade, o consequente da primeira razão tem que ser igual ao consequente da segunda, também vezes 10. Então, o A simplesmente é 5 vezes 10, 50. Não havendo a menor necessidade de nenhum cálculo adicional.
Caso você insista no cálculo tradicional, 3 vezes A, 3A, é igual a 30 vezes 5, 150. 150 dividido por 3 realmente dá 50. Número 10. Quer-se indicar em uma planta a distância real de 740 metros através de um segmento de 37 centímetros. Qual a escala que deverá ser utilizada? O conceito de escala, que vemos muito em mapas, plantas, enfim, nada mais é do que uma razão. A razão entre as dimensões que foram consideradas no desenho em relação às dimensões reais do objeto considerado. Só dividir as dimensões do desenho pelas dimensões reais do objeto em questão. No caso, o enunciado nos diz o seguinte: quer-se indicar em uma planta a distância real de 740 metros através de um segmento de 37 centímetros. Qual é a escala que deverá ser utilizada? Bem fácil. 37 é o desenho, centímetros, sobre 740 metros, que é a distância real. O único problema é que nós não podemos ter em cima a distância expressa em centímetros e embaixo a distância expressa em metros. Ou ambas estão em centímetros ou ambas estão em metros. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros, podemos escrever 37 sobre 740 com mais 2 zeros. 74.000 centímetros. Tranquilo? Simplificando 37 com o 74, pelo próprio 37, né? Vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, a razão é de 1 para 2.000. Costumamos escrever assim: 1 dividido por 2.000. Ou seja, 1 centímetro do desenho é equivalente a 2.000 centímetros na realidade. 1 metro no desenho é equivalente a 2.000 metros na realidade. 1 milímetro no desenho é equivalente a 2.000 milímetros na realidade, e assim por diante. A questão número 11 trata de um assunto que está um pouquinho fora de moda, não tem aparecido já há algum tempo nos principais concursos, embora até meados da década de 90, início dos anos 2000, ainda caía bastante, principalmente nos concursos militares, que é o conceito de quarta proporcional. Mas nunca sabemos quando poderá ressurgir num concurso esse conceito. Vamos falar rapidamente sobre o assunto. Número 11 pede a quarta proporcional dos números 6, 4 e 2. A quarta proporcional dos números 6, 4 e 2 é um número x, de forma que, na ordem 6, 4, 2 e o x formam uma proporção. Ou seja, é o quarto termo de uma proporção cujo primeiro termo é o 6, o segundo é o 4 e o terceiro é o 2. Ou seja, 6 está para 4, assim como o 2 está para x. O x é a quarta proporcional entre 6, 4 e 2. Bem fácil, estamos carecas de saber como resolve isso. Vai ficar 6 vezes x, 6x, igual a 8. X igual a 8 sextos, simplificando por 2, 4 terços.
ok? Não há problema algum no fato de o x ter sido uma fração. Vamos, a partir de agora, analisar um conceito importantíssimo para toda a matemática, também é utilizado em física e demais ciências em geral, que é o conceito de constante de proporcionalidade. Com esse conceito em mente, podemos resolver de forma muito mais rápida quase todas as questões de proporção daqui por diante e também de uma maneira mais rápida em relação aos processos tradicionalmente ensinados dos nossos colégios e cursinhos. Que conceito é esse? Vamos analisar através de um exemplo. 2 está para 4, assim como 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para 10. Certamente, meu caro amigo, você percebeu que realmente se trata de uma proporção, de uma série de razões iguais, porque os antecedentes são as metades dos respectivos consequentes. O 2 é a metade do 4, assim como o 3 é a metade do 6, e assim por diante. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se nós simplificarmos todas as razões, a primeira em cima e embaixo por 2, a segunda em cima e embaixo por 3, a terceira em cima e embaixo por 4 e a quarta em cima e embaixo por 5, em todas elas vamos obter um valor comum. Um para 2. O 1 para 2, na linguagem das frações, era conhecido como fração irredutível, quer dizer, fração que não pode mais ser simplificada. Na linguagem das proporções, ele é conhecido como constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade, que é comumente indicado pela letra K. Certo? É um nome, digamos, pomposo, elegante, bonito, para um conceito já velho e conhecido nosso, lá da 4ª série primária, que é o conceito de fração irredutível, que não pode mais ser simplificada. Certo? Então, toda proporção admite uma constante de proporcionalidade. Agora, por que esse conceito é tão importante assim nos exercícios? É o que vamos ver a partir de agora.